Olá pessoal, meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre um mal que atinge todas as pessoas, pelo menos em alguns momentos da vida. Não só aqueles que se preparam para concursos públicos. A procrastinação. Então fica comigo! Vocês são procrastinadores? Que área da sua vida esse mal mais te incomoda? Deixa aqui embaixo nos comentários e eu prometo que depois eu divulgo o resultado dessa enquete. Eu confesso que eu sou extremamente procrastinadora. E sabe o que é pior? Ela afeta principalmente a área da minha vida mais relacionada com os meus projetos pessoais. Por exemplo, eu sempre gostei de ensinar. Desde criança eu sempre brinquei de ser professora, eu dava aula para as minhas bonecas, eu gostava de dar aula particular, de ser monitora, mas eu sempre fui deixando esse projeto para depois. Em função dos vários compromissos que eu fui assumindo ao longo dos anos, eu fui esquecendo esse sonho. E aí ficou. Ficou para depois que eu passasse no concurso, ficou para depois que eu tivesse os meus filhos, para depois que as crianças crescessem, até que veio essa pandemia. E eu comecei a perceber como a vida era efêmera e quantos planos, quantos projetos eu estava deixando para depois, sem saber se esse depois de fato um dia ia chegar. E foi assim que esse projeto começou a sair do papel. Existem muitos fatores, que levam à procrastinação. E existe um fator que é muito importante, mas que é pouco falado, que é o perfeccionismo. Muitas pessoas simplesmente não agem porque elas acham que ainda não estão preparadas. Sabe aquela pessoa que estuda para concurso, que compra os materiais, que aplica as técnicas, que faz cursinho, que faz as inscrições para as provas, mas que chega na hora H e não vai lá fazer? Ela acha que ainda não está pronta, ela não conseguiu terminar de estudar o edital. Tem também aquela outra que vive falando que quer se preparar para concurso, que quer fazer concurso, que ela sabe dos editais que vai abrir, ela sabe das notícias que estão acontecendo no mundo dos concursos, mas ela está esperando os filhos crescerem um pouco mais, começarem na escola, para quem sabe ela ter umas 4 horas por dia enquanto as crianças não estiverem em casa para ela começar a estudar. Tem aqueles também que querem estudar para concurso, mas que estão anos esperando as coisas melhorarem no trabalho, terminar a faculdade, se casar, se separar, enfim. Nunca é o momento certo. Nunca tem todas as condições para começar. Napoleão Hill, ele disse uma frase em um dos seus livros que acabou se tornando um dos meus mantras. Ela fala o seguinte: crie um plano definido para realizar o seu desejo. E comece agora, de uma vez, se estiver pronto ou não para colocar esse plano em ação. E é bem isso, gente. Começa agora, de qualquer jeito, do jeito que você tiver, sem ter as condições próprias. Porque a verdade é que você nunca vai ter todas as condições para começar. Mesmo que a sua vida esteja uma bagunça agora, sabe? Mesmo que você não tenha tempo para nada, que seus filhos ainda sejam pequenos, mesmo que você ainda esteja na faculdade, mesmo que o seu trabalho te sugue tanto, que quando você chega em casa à noite, você mal consiga tomar banho, de tão cansado que você está. Mesmo se você tiver um casamento horrível, pensando todo dia em se separar. Independente disso, comece agora, do jeito que você puder. Se você só puder estudar 1 hora por dia, você vai estudar 1 hora por dia. Você perde a resistência de começar uma tarefa quando você inicia. Tudo vai ficando mais fácil depois que você vence essa barreira inicial. Um outro motivo para procrastinação é quando você acha que aquela tarefa, que aquele objetivo é grande demais. E aí, sabe quando você não sabe por onde que você começa, você fica perdido? Isso acontece com vocês? Quando eu decidi começar esse projeto,
de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, eu me deparei com tanta coisa que eu não sabia nem por onde eu começava. Eu tinha que criar as redes sociais, eu tinha que escrever os roteiros, eu tinha que escolher câmera, luz, microfone, eu tinha que entender de edição de vídeo, eu tinha que procurar saber sobre tráfego pago. Era tanta coisa que eu não tinha noção, eu tinha que criar um site. Eu não sabia por onde eu começava. E aí, sabe o que eu fiz? Eu sentei, montei o meu cronograma e eu decidi encarar uma tarefa de cada vez. E aí eu focava a minha atenção naquela tarefa, eu estudava, eu tentava entender aquilo ali até resolver. E só então eu partia para a próxima. E assim eu continuo seguindo. Estudar para concurso é a mesma coisa. Se você pensar no tanto de matéria que você tem para aprender, você desanima. Sabe, se você pensar num concurso aí com 15, 20 disciplinas, não dá, entendeu? A gente perde a força, a vontade, a coragem de começar. Separa, sabe? Pensa numa coisa de cada vez. Foca numa tarefa de cada vez. Escolhe 5 disciplinas, 4 disciplinas, dependendo do tanto de horas que você tem para estudar e foca nelas. Esquece as outras disciplinas por enquanto. Foca nessas 4, 5 que você escolheu. E à medida que o estudo foi evoluindo, aí você vai acrescentando mais disciplinas. A comparação também é uma das causas da procrastinação. A gente vive se comparando com as outras pessoas e na maioria das vezes a gente perde. Já repararam isso? Pois é. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu não contava para as pessoas que eu estava estudando. Principalmente depois que eu escolhi a área fiscal. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu não me achava inteligente. Eu me comparava com as outras pessoas, eu não me achava nem um pouco inteligente. E eu ficava imaginando o que as pessoas iam falar de mim. Eu ficava imaginando as pessoas falando assim: gente, a Juliana surtou, né? Quem que ela acha que é para passar num concurso da Receita Federal? E aí, então, eu me lembrava daquelas pessoas que eu conhecia, algumas de grupos, né, da internet, que eram formados já em direito, em contabilidade, em boas universidades, que já estavam estudando há muito tempo, que já tinham feito uns 10 concursos para fiscal. Essas pessoas, elas tinham dúvidas e eu não sabia nem que matéria que era aquela. Eu não tinha dúvida porque eu não sabia nem o que era aquilo que elas estavam perguntando. E aí eu lembrava dessas pessoas e eu falava: gente, se essas pessoas não conseguem passar, eu não vou passar nunca. Sabe, eu falava: meu Deus, aonde eu fui me enfiar? Sabe, eu não posso ficar tantos anos assim estudando porque eu não tenho dinheiro para me manter. Isso, gente, isso é péssimo. Sabe? E a gente tem que começar a usar a comparação a nosso favor. E aí eu comecei a buscar, depois que eu saquei essa, eu comecei a buscar na internet história de pessoas que eram parecidas comigo, sabe? Que estavam enfrentando as mesmas situações que eu. Pessoas que eram formadas em odonto, em jornalismo, sabe? Que não tinham nada a ver, que tinham filhos, sabe? Que tinham vindo de baixo mesmo, de escola pública, e que mesmo assim conseguiram superar tudo isso e tinham vencido. Então a minha sugestão para vocês é essa, sabe? Usem a comparação a favor de vocês. Busquem na internet histórias de pessoas que têm as mesmas condições de vocês, ou às vezes até pior, que embora tenham essas condições, embora tenham enfrentado esses obstáculos, mesmo assim elas venceram. Eu te garanto que a internet está repleta dessas histórias. Existem algumas técnicas para ajudar vocês a evitarem a procrastinação. Então, pega papel e caneta e já anota tudo aí. Se concentre em um único projeto de cada vez. Não tente realizar todos os seus sonhos ao mesmo tempo. Então, se você quer ser aprovado em um concurso público, correr uma maratona, abrir um negócio próprio, morar um ano no exterior, se casar, escolha um desses objetivos e concentre todas as suas energias nele. Foco é tudo. Não dá para tentar abraçar o mundo. Se você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você vai acabar não fazendo nada.
Depois que você definiu o seu objetivo principal, divida-o em tarefas menores. Então, se você escolheu que o seu objetivo agora é ser aprovado em um concurso público, escreve num papel, faz um mapa mental. É uma excelente oportunidade para vocês treinarem. E coloca lá tudo o que você precisa fazer para conseguir ser aprovado em um concurso público. Você precisa definir a área que você vai prestar as provas, você precisa escolher os melhores materiais, você precisa montar um quadro de horário semanal para identificar as suas horas livres para se dedicar aos estudos, você precisa ler os editais anteriores, definir quais as matérias você vai estudar, montar o seu ciclo de estudo. Depois que você fez isso, você vai sentar, montar um cronograma e se concentrar em uma tarefa de cada vez. Se você queria estudar 8 horas por dia, mas só consegue estudar uma, comece estudando 1 hora e vá aumentando aos poucos. Se você queria poder contar com o apoio da sua família nesse projeto, mas eles não estão afim, comece sozinho. Às vezes, depois que eles virem o quanto isso é importante para você, o quanto você tem se dedicado, eles acabam entrando nessa junto. Pense no seu objetivo final. Isso é poderoso. Acredite que você pode conquistar o seu objetivo. Não fica pensando assim, eu vou estudar, eu vou tentar, mas é tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Gente, isso é péssimo. Sabe por quê? Porque você só vai pagar o preço se você achar que realmente você consegue, que realmente você pode passar. São muitos momentos difíceis. Sabe, ter que dizer não para um churrasco no final de semana porque os seus estudos estão atrasados. Deixar de viajar para a praia com a família porque vai ser bem na época do seu concurso. Ter que falar não para o futebol, para o cinema com os amigos porque você precisa resolver questões. Deixar de comprar o celular que você queria, as roupas que você quer, porque esse dinheiro você precisa usar para comprar material, para pagar um curso, para pagar as inscrições para a prova. Tudo isso é muito difícil. Todo esse sacrifício só vai valer a pena se você achar que realmente o cargo já é seu, que é só uma questão de tempo. Enquanto eu estudava para concurso, a senha do meu e-mail, das minhas redes sociais, era Fiscala. Eu tinha como papel de parede no meu computador a foto de uma Vera Cruz, uma casa e um casal de bebês, porque esses eram os meus sonhos naquela época. Sempre que eu estava cansada, chateada, desmotivada, eu tirava uns minutos do meu dia para ficar sonhando, para ficar pensando na vida que eu queria ter depois que eu fosse empossada. E isso me dava força, isso me dava gás para continuar um pouco mais. Assuma um compromisso público com o seu projeto. Se o seu objetivo é ser aprovado em um concurso público, fale isso com as pessoas. Divulga nas suas redes sociais. Não guarda isso só para você. Depois que eu deixei de lado o medo, a vergonha do que as pessoas iam pensar a meu respeito, eu comecei a publicar coisa de concurso o tempo todo. As pessoas vinham até mim falar, tem uma vaga de farmacêutico aberta. E eu respondia que eu não era mais daquela profissão, que eu já tinha encerrado a minha carreira como farmacêutica, que eu nem sabia mais para que servia de pirona, e que naquele momento a minha profissão era concurseira. Isso chama a responsabilidade para você. Isso faz com que você dê o seu melhor para alcançar o seu objetivo. Porque as pessoas, elas vão te cobrar. E além disso, isso te deixa livre para viver o seu sonho. Sabe, sem ter que ficar inventando desculpas. Antes, as pessoas me chamavam para sair, para fazer alguma coisa, e eu tinha que ficar inventando desculpas, às vezes eu tinha que ir. E depois que eu comecei a divulgar que eu estava estudando para concurso, que esse era meu plano, meu objetivo de vida, eu falava, olha, hoje não dá, eu estou estudando, estou com matéria atrasada, preciso resolver questões, vou fazer um simulado. Isso, gente, é libertador. E isso me lembra uma história que eu li no livro do Robert Cialdini. E ela fala sobre o Fred De Luca, que é o fundador e CEO da rede Subway. Nos guardanapos, dos estabelecimentos dele, tinha uma frase assim, 10 mil lojas em 2001. E isso não fazia sentido nenhum, porque naquela época ele estava muito distante de atingir essa meta. Os consumidores não estavam nem aí para quantas lojas ele tinha.
E os franqueados ficavam preocupados com uma concorrência que uma meta como aquela colocava. Ou seja, a estratégia dele parecia um verdadeiro tiro no pé. Quando ele foi questionado sobre isso, sabe o que ele respondeu? Ele falou o seguinte: se eu colocar as minhas metas por escrito e torná-las conhecidas pelo mundo, eu estarei comprometido em alcançá-las. Olha só, se eu colocar as minhas metas por escrito e torná-las conhecidas pelo mundo, eu estarei comprometido em alcançá-las. É desnecessário dizer que ele não só alcançou, como ele bateu essa meta. Hoje, o Subway é uma das redes de franquia que mais cresceu em todo o mundo, superando a marca de 44 mil restaurantes em 98 países. Pessoal, só existe uma pessoa que pode limitar o seu crescimento. E é você mesmo. Você é a única pessoa capaz de promover uma revolução na sua vida. Você é o único que pode se prejudicar ou se ajudar. É dentro do seu coração que você vai encontrar as ferramentas que precisa para construir a grande obra da sua vida. O resto são só desculpas. Não aceite o papel de figurante no seu próprio filme. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixem seu like aqui embaixo, compartilhe com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda no crescimento do canal. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre uma dúvida que aflige a maior parte das pessoas que começam a estudar para concurso ou que estão pensando em começar a estudar, que é se eu devo ou não largar o meu trabalho para me dedicar exclusivamente aos estudos. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que você seja avisado sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então, na próxima sexta-feira, para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!